Olá, tudo bom? Eu sou o profeta e mestre Rafael Basílio, presidente da Escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial e ativação ministerial. Queremos, através desses 4 vídeos, compartilhar um dos cursos da Escola Clamor Céus Abertos, chamado de A Origem do Natal e o Ocultismo. Serão 4 vídeos. Queremos, com isso, retirar sofismas, altivez e fortalezas que foram implantados dentro da própria história e se tornaram cultura. Gostaria de afirmar que não tenho a menor intenção de agredir suas tradições e seus costumes quanto à comemoração do Natal, quer pela religião católica, religião protestante, evangélica ou qualquer outra de matriz africana. E também não queremos agredir qualquer religião filiada com qualquer que seja a crença ou cultura, como, por exemplo, nos países orientais de religiões predominantemente budista, muitos celebram a festa de Natal. Portanto, o objetivo desse vídeo é esclarecer os fatos históricos, confrontar tradições e costumes com base nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, através da exposição dos fatos históricos. Se você assistir esse vídeo com este entendimento citado na introdução, com certeza irá tirar bom proveito. O bom ensino a todos. Desde já, se inscreve no canal, dê o seu like e se prepare para assistir 4 vídeos. Origem do Natal e o paganismo. Olá, tudo bom? Eu estou de volta. Nós estamos aqui passando um dos cursos da Escola Clamor Céus Abertos, cujo tema é Origem do Natal e o Paganismo. Esse aqui vai ser o segundo vídeo. Para você entender esse, você precisa voltar e assistir o primeiro vídeo, onde eu tratei sobre apenas a origem do Natal na história. Nesse vídeo, nesse segundo vídeo, nós vamos estar tratando sobre o seguinte tema: a origem da árvore de Natal, presépio, guirlanda e o que tudo isso tem a ver com o paganismo. Então vamos lá. A origem da árvore de Natal vem da antiga Babilônia. Vem dos tempos de Nimrod, neto de Cã, filho de Noé. Nimrod se afastou do Eterno e se enveredou-se pelo caminho da apostasia. Segundo se sabe, Nimrod era tão perverso que teria se casado com a sua própria mãe Semíramis. Após a sua morte, sua mãe, esposa, propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como sendo um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço de árvore morta que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. E todos os anos, no dia de seu aniversário, o aniversário do seu nascimento, ela alegava que Nimrod visitava aquela árvore sempre viva e deixava presentes ali. Agora nós vamos estar falando também sobre os símbolos das árvores sagradas nas religiões. Entre os druidas, o carvalho é sagrado. Entre os egípcios, as palmeiras. Em Roma, era o abeto, que era decorado com cereja negra durante a Saturnália. O deus escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal e da prática de se dar presentes. Agora, qual é a origem da árvore de Natal nas Escrituras Sagradas? Quando você abre a sua Escritura Sagrada no Tanakh, no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo de 2 a 4, na Antiga Aliança, diz exatamente assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais no céu, porque deles se espantam as nações, pois os costumes dos povos são vaidade. Cortam-se do bosque um madeiro
e se lavra com machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos os firmam, para que não se mova nenhum dos seus utensílios. Essa é a origem da árvore de Natal pagã nas Escrituras Sagradas. Agora, Nimrod, o seu nome deriva da palavra hebraica Marad, que significa rebelde. Nimrod gerou várias cidades. Em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 10, versículo de 10 a 12, diz assim: o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calne, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu Nimrod para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calar e Recém. Entre Nínive e Calar, esta é a grande cidade. Ele levou o povo a adorá-lo como se fosse um deus. Alguns o chamavam de um poderoso caçador das almas. Ele construiu uma cidade e uma torre para acentuar mais ainda a sua rebeldia e rebelião contra o Eterno. Em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 11, versículo de 1 a 4, diz: ora, toda a terra tinha só uma língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nimrod tinha o propósito de chegar ao céu, junto com todos aqueles homens que estavam reunidos em um só lugar. Ele desobedeceu a ordem para que se espalhassem sobre toda a terra. Alguns historiadores dizem que Nimrod chegou a dizer: vingar-me-ei do Eterno pelo afogamento dos meus ancestrais. Caso ele mande uma outra inundação, minha torre se erguerá acima até do Ararate, mantendo-me sempre a salvo. Nimrod provavelmente foi morto por seu tio Sem, que o executou pela sua idolatria, apostasia e feitiçaria. Ele possivelmente o esquartejou e mandou parte dos seus membros aos apóstatas para servir de advertência. Outros dizem que foi sua esposa-mãe que o assassinou. O nome Nimrod também é achado em outras culturas, como Cronos, o deus de 2 chifres, ou Saturno; Hermebóbulos, uma divindade negra e má dos anglo-saxões, também traduzido por semente do profeta Luxe. É conhecido também como Ísis e Orísis no Egito. Cupido, filho de Vênus, Centauro, da mitologia grega, Cibele e Dionísio na Ásia, Fortuna e Júpiter, Roma. Agora nós estaremos falando sobre o presépio. O primeiro presépio do mundo teria sido montado em argila por São Francisco de Assis em 1223. Nesse ano, em vez de festejar a noite de Natal dentro da igreja, como era de costume, São Francisco de Assis fê-lo na floresta de Grécio, para onde mandou transportar uma manjedoura, um boi e um burro, para melhor explicar o Natal a todas as pessoas. Camponeses que não conseguiam entender a história do nascimento de Jesus estavam procurando saber e, por isso, o dito falou acerca dessa história. O presépio é um altar a Baal consagrado desde a antiguidade babilônica. É um estímulo à idolatria. Os adereços encontrados no chamado presépio são símbolos utilizados na festa do Deus Sol. O presépio estimula a veneração das imagens e alimenta a idolatria. Em Shemot, no Tanakh, na Antiga Aliança, em Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 6, diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não farás outro Deus acima de mim, diz o Senhor. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Na carta aos Coríntios, Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14 a 15, o seguinte: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendidos. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Agora, acerca da guirlanda, a coroa verde, adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeitam a porta de tantos lares, é a origem pagã. Conhecida como coroa de azevinho ou guirlanda, às vezes conhecida por coroa de nata, são memoriais de consagração. Em grego é stepano, em latim corona. Podem ser entendidas como enfeites, oferendas, ofertas para funerais, celebrações memorais aos deuses, celebrações memorais à vitalidade do mundo vegetal, celebração das vítimas que foram sacrificadas aos deuses pagãos. A história também conta que, em um dos fatos, eram sacrificados crianças ao deus Moloque, pegavam essas cabeças para enfeitar também essas árvores como adoração a Nimrod e a tantos outros. Guirlanda significa um adorno de chamamento. Por sinal, se colocam as guirlandas nas portas como um sinal de boas-vindas. A maior parte dos deuses do Egito Antigo aparecem sempre com uma guirlanda na cabeça. As coroas de louro eram também símbolos de Apolo. As de salsinha eram usadas durante as festividades realizadas na Nemeia. Em Inra, a Zeus, por vezes se usavam guirlanda de oliva. As de espigas eram consagradas a Deméter, em latim Ceres. Semíramis, a Virgem Ceres, era representada com uma espiga de trigo na mão, que corresponde à deusa e seu filho. No Egito, Ísis e Osíris. Na Índia, Isua e Isura. Na Ásia, Cibele e Dionísio. Em Roma, Fortuna e Júpiter. Na Grécia, Irene e Plutus em seus brasões. As que eram feitas de pinho eram representado o deus Poseidon. As de fuxo eram dedicadas ao deus frígio da agricultura Sabásio. Coroa feita de carvalho adornavam aqueles que saudavam alguém que havia morrido. Agora, em nota, as escrituras sagradas não faz qualquer menção de guirlanda no nascimento de Jesus. Só existiu uma guirlanda na Brit Hadashah, no Novo Testamento. E este foi feito por Roma para colocar na cabeça do Mashiach Yeshua, de Jesus, no dia da sua morte, que era uma guirlanda de espinho e também era um sinal de escárnio, de vergonha, a pessoa que aceitava colocar aquilo sobre a sua cabeça. Então esse foi o nosso segundo vídeo sobre a origem da árvore de Natal, guirlanda e etc. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, deixa lá o seu comentário e não se esqueça de assistir o primeiro vídeo. No próximo vídeo, terceiro vídeo, nós vamos estar falando sobre a origem do Papai Noel e o paganismo. Até o próximo vídeo.